Este programa é livre para todos os públicos. Setembro, mês da Bíblia. Setembro, mês, tempo das surpresas de Deus. Isso eu aprendi com o Monsenhor Jonas. Aliás, muitas experiências maravilhosas vivemos no mês de setembro. Deus, Ele sempre é muito providente para nós. Canção Nova, no mês de setembro. Com certeza você também percebe. Eu tenho me esforçado para meditar a liturgia diária, porque ali na missa, aqueles textos da Sagrada Escritura me ajudam a assimilar o meu dia, mastigar, a ruminar a palavra de Deus. E você? A gente sempre se pergunta, né? No que eu posso melhorar? Como recomeçar? E é assim, eu quero convidar você nesse mês da Bíblia a ter a Bíblia pertinho, das suas mãos, mas sobretudo no seu coração. A gente fica tão diferente quando começa a ler a Sagrada Escritura, porque ela vai tornando nossa essência, nós vamos nos transformando, nós vamos conhecendo melhor a Deus, nós vamos percebendo o grande amor que Deus tem por nós. Como diz São João, Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito, Jesus, para nos salvar. E aqui vai a nossa gratidão a São Jerônimo. E eu peço a ele que interceda por nós, para que nós possamos ser homens e mulheres da palavra de Deus. Eu quero ser Luzia, a mulher da palavra de Deus. E você? Vamos começar agora em setembro? Setembro, tempo das surpresas de Deus. A palavra de Deus nos faz e nos traz surpresa. Eu, Aline, também quero ser uma mulher da palavra de Deus. Uma boa tarde, família Canção Nova. Como é bom começar o Canção Nova em Minas de hoje, ouvindo a nossa cofundadora, Luzia Santiago. E você percebeu que o programa de hoje vai falar sobre a palavra de Deus. Afinal, setembro é um mês dedicado a ela. E hoje o Canção Nova em Minas recebe um convidado muito especial para nós. Olha, gente, esse programa ele está cheio de bons conteúdos. E eu recebo hoje Jeová Nepomuceno Mota, mestre em teologia e doutor em filosofia. Olha só, que coisa boa! Bem-vindo, Jeová! Muito obrigado, Aline. Para mim é uma alegria estar aqui na Canção Nova, nesse programa, Canção Nova Minas. Mais do que uma alegria, eu penso que é um compromisso de estar aqui conversando um pouco com você sobre temas tão importantes para nós que seguimos o caminho de Cristo. É verdade. E hoje a gente vai conversar mesmo sobre um tema importantíssimo. Mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Olha só, gente, qual a experiência que você faz com a Palavra de Deus, hein? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, vamos tirar algumas dúvidas sobre a Palavra de Deus, né? Essa maravilha que nos guia, né? Que nos dá um norte para essa nossa vida terrena. Mas eu tenho que dizer que o Canção Nova em Minas, nós sempre estamos em família, né? E hoje nós literalmente estamos em família porque Jeová, além de doutor, de mestre, é o meu padrinho de batismo. Pois então, sou padrinho da Aline, né? Já tem um bom tempo que ela foi batizada, não vou falar muito tempo sobre esse assunto, porque o nosso assunto aqui é outro, né? Conversar um pouco sobre o mês de setembro,
é a Bíblia. É verdade. Olha, gente, a importância até das boas referências que você tem em sua vida para o caminho de Deus, viu? Meu padrinho, ele é o meu padrinho de batismo, né? Aquele que me introduziu aí no primeiro sacramento da igreja, mas é também uma referência de fé para mim. Então, hoje até posso dizer que a minha consagração, ela teve a sua referência, padrinho, como homem de Deus, né? Aquele que procurou ouvir a Deus em tudo na sua vida. Então, muito obrigada, viu? Agora eu fico o meu agradecimento. Eu que agradeço. Mas entrando já neste assunto, né, da palavra de Deus, tantas dúvidas que nós temos, e a gente, é claro, não vamos descobrir todas hoje, mas a gente vai conversar um pouquinho. E eu já quero começar, né, padrinho? Hoje, a palavra de Deus, a Bíblia, como é que surgiu a Bíblia? Olha, a Bíblia, ela surge no meio do povo de Deus, né? Na medida que eles vão tendo a inspiração, a iluminação, a revelação de Deus, eles começam já a construir uma estrutura, que a gente primeiro fala da oralidade, né? Eles vão passando de geração em geração, até chega um momento que há a necessidade da escrita. Né? Então, esses textos eles foram escritos mais ou menos, num conjunto de mais ou menos, né? A gente não tem data precisa, de 1000 anos. Né? Então, aí eles sentem essa necessidade de escrever os textos, não só escrever o texto, mas fazer a experiência. Não basta só escrever, mas a partir da leitura fazer essa experiência, dar continuidade e passar para as próximas gerações. Então, em termos de data, a gente não tem uma data precisa, né? Que o povo de Deus é um povo antigo. Então, começa mais ou menos por volta de 1000, 1250, antes da era cristã, que a gente fala, né? Já vem toda essa estrutura da caminhada, da elaboração da Bíblia, né? E como a palavra Bíblia significa livros, né? Significa livros, é um conjunto de livros. Isso, e vai do Gênesis até o Apocalipse, né? Isso, foi uma construção. Na tradição católica, né, até o Apocalipse. Na tradição judaica, vai do Gênesis até os profetas, os livros históricos, né, que traz toda essa narração, né, que são 46 livros, né, na tradição do hebraico, né, e do aramaico. Mas assim, padrinho, e aqui no Brasil, né? Agora em setembro a gente fala tanto nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, tem todo aquele mês celebrativo da palavra de Deus. Mas como que surgiu assim? Por que o mês de setembro é o mês da Bíblia? Olha, o mês de setembro, ele é considerado no Brasil o mês da Bíblia pelo fato da igreja celebrar o dia 30 de setembro como dia de São Jerônimo. E São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, para o latim, que a igreja deu o nome de Vulgata. Vulgata quer dizer popular, para que a Bíblia fosse popularizada, uma linguagem do latim, como a igreja, a língua é o latim. Naquele momento as comunidades falavam o latim também, e aí difunde a Bíblia nesse sentido, então em função do dia de São Jerônimo. E o mês de setembro todinho, do primeiro ao último dia, é dedicado à Bíblia, às comunidades, aos círculos bíblicos. E é um momento muito rico na história da igreja no Brasil, né, no Brasil. Olha só que bênção, então. Então, Deus até está te fazendo um chamado aí, viu? Você que há muito tempo não pega ali a sua Bíblia para ler, para refletir, para rezar. Este mês é um mês propício para isso. Mas, padrinho, perguntando também para o senhor, né? Muitas pessoas assim leem a Bíblia em momento de oração, mas existem várias formas de se estudar a Bíblia. Existe através da leitura orante, né, que a gente faz em casa, que depois a própria Canção Nova tem uma estrutura para essa leitura. Também nós temos uma leitura que a gente chama de exegese, o que está por trás do texto, por exemplo, de uma palavra, a palavra amor, a palavra salvação. Então, aí fazer essa leitura, o que significa essa palavra. E depois nós temos também uma outra maneira, que é que a gente chama de hermenêutica, que é a interpretação que vem depois da palavra. Como é que eu pego essa palavra num contexto, por exemplo, o povo de Deus no deserto, ou os discípulos de Jesus nas primeiras comunidades. Então, como eles vivenciaram, como que eles escreveram esse texto, e agora como que eu interpreto esse texto para a minha vida, para a minha prática no mundo de hoje. Né? Então, o nosso mundo é um pouco diferente, mas a nossa história é parecida. Os nossos anseios, as nossas buscas de Deus, com Deus, né, são parecidas, e em comunidade. Lógico que nós temos as orações individuais, que são importantes, mas
sempre há o incentivo e o próprio Jesus nos motiva para isso, para a oração em comunidade. Olha, gente, que bonito. A nossa igreja é linda, né, padrinho? Eu sou suspeito porque eu gosto muito da nossa igreja. É verdade. Eu gosto muito da nossa igreja, né? Sabe, ela dá, assim, muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E para todos nós. Para todos, não exclui. E nós, Canção Nova, nós também temos um método, né, de estudar a Bíblia, diz da nossa consagração, diz da nossa espiritualidade. Se nós estamos aqui, né, nós somos consagrados hoje como Canção Nova, é porque a nossa raiz também está fincada ali na Palavra de Deus. Então nós temos também um método que foi pensado, que foi trazido pelo nosso saudoso fundador, Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, mas é o próprio Monsenhor que vai falar desse método para você. Como fazer o diário espiritual? Como eu disse, use um caderno, uma caderneta, uma agenda, um fichário, um computador, um iPad. Segundo, reserve uma folha para cada dia. Comece uma folha nova. Não faz mal perder um pouco de papel. No alto da página, coloque a data com um dia, mês, ano. A seguir, desenvolva à sua maneira o seu diário espiritual, considerando as seguintes coisas. Primeiro, na leitura que você fez naquele dia, colha as promessas de Deus que ali estão. Porque Deus tem lindas promessas, maravilhosas promessas, e o mais importante é que Deus realiza, Deus cumpre as suas promessas. Então você pode tomar posse das promessas daquele dia, ou da promessa, basta uma promessa de Deus assumida. Que valor na vida da gente. Eu vou dar um exemplo. A todos aqueles que o receberem, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Maravilha, que promessa! A todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e Deus cumpre essa promessa. Ah, meu Deus, que saudade do Padre Jonas. E olha, gente, a minha experiência com a Palavra de Deus, ela se deu também lá nos inícios da minha vocação, antes mesmo de entrar para a Canção Nova. Mas foi quando eu tive esse contato com o método do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. Foi quando eu entendi assim, padrinho, que era a Bíblia, ela era simples, ela não era uma coisa difícil de se entender, de se estudar, de rezar. Então eu também sigo aí com esse método do Padre Jonas, né? Estou há 16 anos na Canção Nova, mas a cada dia a Palavra de Deus vai se atualizando na minha vida. Além de professor, filosofia, teologia, mas qual é a experiência pessoal que o senhor faz com a Palavra de Deus? Muito, muito interessante a sua pergunta e a sua experiência na Canção Nova. Já há um bom tempo que eu faço essa experiência com a Bíblia, né, com a leitura bíblica. Eu faço todos os dias. Todos os dias eu faço uma leitura, ou eu faço a leitura no próprio texto, ou eu escuto de alguém, ou eu leio em outro lugar, né? Inclusive, eu até acesso o próprio site, né, da Canção Nova para ver ali a leitura do dia. Agora, Aline, eu tenho uma prática, né, na comunidade que eu moro, na paróquia que eu moro, lá eu atuo na Pastoral do Batismo, participo ativamente da Pastoral do Batismo. Na Diocese participo também de um projeto chamado Teologia Viva, né? É um projeto que eu fiquei até um pouco afastado dele por questão disso tudo, mas agora estou voltando
ativamente por Teologia Viva, para trabalhar essas estruturas da Bíblia, ter essa experiência de Deus, né? Sou casado, né? Tenho uma filha e a gente faz, né? Inclusive na minha casa, eu criei um dia lá para que criei assim, não no sentido de impor, mas de trabalhar com muita tranquilidade com minha esposa e com minha filha, um momento de oração. Às vezes a gente não consegue fazer devido aos trabalhos, porque o trabalho sempre muda, mas a gente sempre procura estarmos juntos nesse processo da leitura da Bíblia, da reflexão da Bíblia, de fazer essa leitura orante também. Então eu tenho essa experiência pessoal com o texto sagrado. Olha só, gente, viu? Só que importante, ó, outra dica para você, viu? Tem aí o método do Padre Jonas que você também pode fazer, mas também, como Jeová bem disse, né? Você pode também colocar aí na sua casa de acordo com a sua rotina, sem ser mesmo uma coisa imposta, porque a palavra de Deus ela vai nos atraindo também, né? Então vai nos dando essa graça. Então quem sabe você com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, não tira ali, né, todo dia, ou vamos combinar uma vez por semana. Muitas vezes os horários são muito diferentes. Vamos combinar uma vez por semana da gente ler junto a palavra, da gente meditar, da gente trazer essa reflexão da palavra de Deus para a nossa vida. É muito importante, sobretudo nos tempos que nós vivemos, né? Esses tempos tão difíceis em que nós vivemos, em que nós somos tão atribulados, né, por tantas coisas. E a palavra de Deus vai nos trazer a paz, essa tranquilidade que nós precisamos. Esse papo aqui tá muito bom. Você que chegou agora, volta lá no Canção Nova Play para pegar o programa desde o iniciozinho. E hoje nós estamos falando sobre o mês da Bíblia. Setembro, mês da Palavra de Deus. E como convidado eu tenho aqui Jeová Mota, mestre em teologia e doutor em filosofia. Mas o importante é a experiência de Deus na vida da gente. É, isso mesmo. Nós partilhamos aqui, não é, Jeová, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, tantas coisas lindas. E eu disse que o Jeová, gente, nós estamos em família, ele é também o meu padrinho de batismo. Algumas vezes você vai me ver aqui chamar ele de padrinho, porque nós estamos mesmo em família. O Jeová, além de professor, ele é também o meu padrinho de batismo. Então é uma graça para mim tê-lo aqui hoje. E padrinho, hoje, onde é que o senhor está atuando? Quais são as faculdades? Olha, aqui em Belo Horizonte eu atuo no Instituto São Tomás de Aquino, que é uma faculdade de religiosos, né? Tem o curso de teologia, de filosofia e algumas pós-graduações também, todas na área da filosofia, da teologia e também alguns na ciência da religião. Também trabalho numa faculdade aqui perto, que se chama FAPAM, a cidade de Pará de Minas, que é também uma faculdade católica, né, que pertence à Diocese de Divinópolis. E também trabalho num projeto de Teologia Viva. Estou voltando para esse projeto agora, em função dos estudos eu fiquei afastado, mas estou voltando para o projeto, onde nós vamos até as paróquias trabalhar teologia popular, teologia fundamental, com os leigos. Quando eu falo fundamental, é no sentido de uma teologia própria da pastoral. Né? E trabalhei até o ano passado na PUC com um projeto chamado Cefap, também era um curso básico de teologia para leigos e religiosos. Né? E também, Aline, eu costumo usar a palavra um serviço lá na Arquidiocese de Diamantina, como professor de filosofia no Seminário Arquidiocesano de Diamantina, onde nós temos duas dioceses lá estudando, a Diocese de Diamantina e a Diocese de Guanhães. Olha, gente, é muito conhecimento que está sendo repassado, então graças a Deus. Mas olha só, a gente está partilhando, meu padrinho já falou aqui da experiência dele com a palavra, mas eu quero saber de você aí na sua casa, qual a experiência que você tem feito com a palavra de Deus? E nós vamos ver agora o testemunho de outros irmãos que também fazem essa experiência viva e atualizada da Sagrada Escritura. A experiência que eu faço com a palavra de Deus é o meu estudo bíblico. Faço meu estudo todos os dias. Ali eu me debruço em cima da palavra de Deus. É Deus que vem ao meu encontro através da sua palavra. Ele vem me orientando, me direcionando, me dando a palavra para aquele dia. Atualmente, a palavra de Deus, ela me direciona, conduz os meus caminhos e me leva a compreender o caminho
que Deus anseia a mim. Eu não tinha tanto contato com a palavra alguns anos atrás, e eu posso dizer que a maior experiência que eu fiz, né, com a minha proximidade da palavra foi o crescimento da minha intimidade com Deus, o crescimento da minha fé, da minha espiritualidade, e isso tudo veio através do meu contato maior com a palavra. E o que é a palavra de Deus para mim? Ela é a minha força, através dela aumenta a minha fé, a minha confiança, a minha esperança. Ela é meu tudo, porque é o próprio Deus. Obrigada, meus irmãos, Aline, Luiz, Patrícia. Que bonito ver que a Canção Nova, ela vai se atualizando também a partir da palavra de Deus e da experiência que todos nós fazemos com ela, né? E para você que está em casa, fica aí então a dica deste livrinho maravilhoso que nos ensina a ler e saborear a palavra de Deus, que é a Bíblia no meu dia a dia, escrita pelo nosso saudoso Monsenhor Jonas Abib. Você vai ver que é uma forma simples, mas extremamente profunda de conhecer a palavra de Deus e de colocá-la em prática na sua vida. E voltando aqui para o nosso bate-papo, eu aqui com Jeová, Padrinho, inclusive o senhor viveu experiência forte com a palavra de Deus na época da pandemia, não foi? Foi. Na época da pandemia, o mundo foi um momento assim muito assustador no primeiro momento. As pastorais não poderiam acontecerem, né? O projeto Teologia Viva, por exemplo, que atualmente naquela época tinha um trabalho lá na região do Vale de Jequitinhonha, teve que parar. E o que fazer? Aí eu comecei a fazer as leituras e a gravar pequenas lives, né, pequenos vídeos e mandar para minha família e para os meus amigos, né? Foi um grupo, de certa forma, restrito, e esses amigos começaram a partilhar. Depois acabou a pandemia, eu parei e eles cobraram. Né? Eles cobraram, mas você não vai continuar? Eu falei, eu vou, deixa um outro momento, eu dou continuidade. E aí, ao mesmo tempo, né, que eu fiz esses pequenos vídeos falando da palavra de Deus, lendo na própria Bíblia, tentando fazer uma reflexão na própria Bíblia, né? E depois, agora, nesse momento, eu indico outros, né? Se tem alguém que já tem um trabalho, eu indico para os meus amigos. Mas foi uma experiência importantíssima, para mim, do ponto de vista pessoal, e para minha família e para os meus amigos. Olha, né? só. Também. Ou seja, gente, a palavra de Deus, ela também nos leva a sair de nós mesmos, Isso, né? Porque nós não podemos mesmo. guardar só para nós. Não. Aquilo que é bom não pode ficar só para nós, mas nós precisamos passar para o outro. Inclusive, Padrinho, falando, né, de passar para o outro, muita gente fala assim, mas se a Bíblia é sagrada, ela foi escrita por mãos humanas, como é que é isso? Interessante, né? Ela foi escrita, sim, né, por mãos humanas, mas essas mãos humanas com uma experiência profunda de Deus e também com a inspiração divina. Olha, a gente tem um detalhe muito importante aqui, por exemplo, na tradição judaica, para eles, a língua tem que ser o hebraico ou o aramaico. O aramaico muito pouquinho, lá no final, que são línguas irmãs. Há uma tradução que a gente chama de Septuaginta por grego. Os judeus não concordavam que essa inspiração entrasse no texto deles. Nós, católicos, não. Nós já pegamos essa tradução também do grego, colocamos na nossa Bíblia e depois o São Jerônimo, né, lá no século IV, traduz para o latim e que chega até nós, né, que é a Bíblia que a gente usa hoje, como eu falei antes, né, no Concílio Vaticano II, a Nova Vulgata, que é a Bíblia que a gente usa. Então, ela é sagrada, sim, escrita por homens, sim, mas com a inspiração de Deus. Olha, então tá aí, ó, de ficou Deus. claro, né? É uma inspiração divina, escrita por homens, mas por uma inspiração divina. Você pode confiar. Ali tá, de fato, a palavra de Deus. E olha só, o Papa Paulo VI, ele disse num documento da igreja chamado Dei Verbum, ele fala assim: a sagrada tradição e a sagrada escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus confiado à igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração.
Ou seja, não dá para separar, né? Aquilo que é passado da Bíblia, mas também com as nossas atitudes, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós vivemos. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos caminhar junto com a igreja. Eu já quero agradecer, padrinho. O programa é rapidinho, mas foi uma bênção este Canção Nova em Minas de hoje, trazendo, né, esclarecimentos tão bonitos sobre a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, estar aqui com você, né, sentindo em casa, sentindo em família. E só um detalhe muito importante, o mês de setembro no Brasil é dedicado à Bíblia, mas a Bíblia ela deverá estar em nossa casa, em nossa leitura todos os dias. Verdade. Todos os dias. Ela faz parte da nossa vida. Muito obrigado à Canção Nova Minas, né, por esse carinho, por esse presente. Muito obrigado. Foi uma honra e eu quero mandar meu abraço também para a Luciana, esposa do Jeová, e também para a Mariana, sua filha. Obrigado. Né? Eu aproveito e mando um abraço, um beijão pro Theo, né, seu filho, né, e pro Alexson, seu esposo. Olha só, antes da gente encerrar o programa, eu tenho um convite para você, um convite especial. Dia 10 de setembro tá chegando, gente. Vem participar de um almoço com os amigos Canção Nova. Olha só que bênção. Dia 10 de setembro, a partir do meio-dia, lá na região do Barreiro, no Salão Comemorar Festas e Eventos, nós vamos ter uma deliciosa macarronada em prol da Canção Nova aqui de Minas Gerais. Então, se você ama a Canção Nova, quer nos ajudar e, além disso, quer estar conosco no momento de louvor, de partilha da palavra, de oração, de confraternização, esse convite é para você, viu? Para você saber mais como adquirir o seu pedido, a sua comanda, liga para nós no 3306-6690, 3306-6690, ou vai lá no nosso Instagram, @CançãoNovaBH. Tem muitos eventos chegando por aí. Tem o Congresso Jovem em outubro e tem o Abraça Minas no mês de novembro. Tem muita coisa boa na Canção Nova aqui de Belo Horizonte. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por você me permitir chegar na sua casa hoje. Agradeço muito a presença do Jeová e nós nos vemos na próxima quarta-feira. Fique com Deus e até a próxima.